Isso aí, Castelo Forte é o nosso Deus. Você sabe de quem é essa música aí? Você sabe de quem é essa música? Reforma Protestante, Martim Lutero. Obviamente não é ele que tá cantando, né, gente? Mas composição, Castelo Forte, composição de Martim Lutero, uma das músicas mais clássicas que Martim Lutero fez, né? E em um momento oportuno nos está explicando aí como surgiu essa música, que é uma história muito legal também. Mas é isso aí, Reforma Protestante aí, tem muitos hinos de Martim Lutero aí, que é uma letra linda, muito bonita mesmo, né? E achei uma versão mais, né, rejuvenescida dela, né? Então, muito bacana. Reforma Protestante aí, Castelo Forte, Martim Lutero. E o Guilherme hoje está conosco aí, gente. É isso aí, boa noite, Maicon, boa noite ao Patrick, boa noite aos nossos ouvintes que estão conosco no aplicativo, no site, a você que nos assiste no Facebook também, uma boa noite a você. E vamos hoje falar sobre os solas da Reforma Protestante, bem legal, tema bem interessante. Eu vou ser sincero, eu não sei muito assim, mas a gente vai conversando, trocando uma ideia, e é legal também pra gente aprender, que é o que eu digo. Ao mesmo tempo que eu tô aqui ouvindo que o Michael Patrick tá falando e às vezes participando, eu tô aprendendo também. E isso é importante pra nós, né, Michael? É isso aí, o Patrick. O que é os 5 solas, Patrick? Dá saúde da galera aí. Então, muito boa noite aí para todos que estão nos ouvindo aí na Rádio Web TK Gospel. Mais um papo teológico e como o Guilherme aqui falou, hoje o programa é sobre os 5 solas, né? O Michael perguntou o que são 5 solas. Os 5 solas da Reforma Protestante são basicamente os pilares que definem no que a gente acredita, né? Sola Escritura, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Glória e Solus Christus. Ah, rapaz, tá afinadinho aí. Né? Eu tô com gente aqui. Tá conferindo aqui na camiseta. Quem tá na live que vai ver que eu tô colando aqui. Depois o Mike vai mostrar mais perto da câmera a camiseta. Muito legal. É isso aí, gente. Hoje vamos falar sobre os... Vamos brincar hoje. Nós vamos entrar de sola no papo teológico hoje aqui. Hoje o bicho vai pegar. Vamos entrar de sola aqui. Vamos falar sobre as 5 solas da Reforma, que é o tradicional, os pilares da Reforma Protestante. São aquilo que os reformadores... e eu vou falar ali, né? Isso aí não é algo que foi colocado na época, né? Isso foi desenvolvido com o passar dos anos, esse entendimento, mas hoje é bem pacífico, né? Aqueles que aderem mais à Reforma Protestante, aí que são os pilares ali que nas literaturas dos reformadores sustentaram. E a gente vai estar falando brevemente sobre cada uma delas aí, e o principal de tudo, de falar nelas, é aplicar nelas a nós hoje, como nós, como igreja, estamos lidando com isso, como se nós estamos realmente honrando e voltando a essa essência que a gente vai entender o porquê. Enquanto você curte um pouquinho Castelo Forte aí, que isso aí é o grupo da Igreja Presbiteriana, não sei de que cidade mas é a Igreja Presbiteriana que gravou essa música aí. É isso aí. E o que são os 5 solas aí? Mas antes aí eu queria deixar, o Guilherme já falou, né? Compartilhe a nossa live no Facebook para que mais pessoas possam aí ter contato com esse conteúdo, que com certeza vai ser muito bom aí, vai ser muito edificante na vida de quem estiver escutando, né? Esse é o nosso desejo. Se você quiser, você pode ouvir pelo nosso aplicativo, não só nosso programa, mas toda a demais programação da rádio. Então é só você baixar no Play Store lá, Rádio Web TK Gospel, né? Que vai aparecer lá o aplicativo, você instala sem nenhum problema, que você vai conseguir aí ouvir toda a programação. E se você quiser deixar um recadinho, manda pro nosso WhatsApp 997546922, ou se você deixar um oizinho no Facebook lá também, vai ser muito bom ter o seu recadinho lá. E vamos interagir porque hoje é um programa pra gente aprender, então se você tiver dúvida, tiver alguma questão, manda pro nosso WhatsApp. Claro que às vezes o Michael não vai conseguir responder tudo na hora, mas aquilo que a gente não conseguir responder hoje, a gente traz num próximo Papo Teológico. E vamos juntos fazer o Papo Teológico, vai estar muito interessante hoje. Mas vamos deixar pro Michael Patrick essa parte de começar a pauta e introduzir com eles. Então, vamos lá, guris. É isso aí, né? E o que eu ia falar? Mas muita coisa que eu vou falar hoje aqui, né? Já para deixar já de antemão os créditos aqui, né? Está ali no livro Pilares da Reforma Protestante de Franklin Pereira, né? Já usei esse autor para falar sobre a história da igreja, né? Ele é um autor aí, historiador, e tem bastante conteúdo bacana para quem gosta sobre a Reforma Protestante. Então, né? Eu peguei esse livro de muita coisa que eu vou ler aqui, é o que ele expôs ali, e ele pega muitas citações dos reformadores, é muito bacana, né? E então, confirmando o que ele foi falar, né, são 5 solas, né, os solas em latim, né, o somente, né, sola Escritura, que é somente as Escrituras, né, sola gratia, que é somente a graça, solo Cristo, que é somente Cristo, sola fide, que é somente a fé, e sola glória, agora até eu me perdi no latim ali. Tu tava com o teu microfone cortado, me pediu pra cortar, rapaz. Corta aí. Tá bom. Isso aí.
Então, só lhe deu glória. Só lhe deu glória, que é somente a glória a Deus ou somente a glória de Deus, né? Que são os fundamentos que foram resgatados na Reforma Protestante. E eles foram desenvolvidos ali, né? Que as 5 afirmações, elas foram articuladas sistematicamente em meados do século XX. Todos os 5 solas aparecem nos vários escritos da Reformadores, mas não chegaram a ser arrolados todos juntos, né? Isso foi no século XX que eles foram sistematizados, esses 5 solas. Então, nós vamos começar com o primeiro solas ali, que não sei se tem uma ordem certa, mas é geralmente a ordem que eu tenho aqui, que é a sola escritura, que é somente as escrituras. Por que esse sola representa? Já que o Patrick, tu que deu uma piscadinha, dá uma introdução aí que eu vou complementando o resto aí. Pois é, né? Então, o sola escritura, ele, né, até onde eu pude ver, é o sola que é mais conhecido aí pelos membros, né, da igreja protestante. Esse é o mais famoso, a gente sempre ouve muito falar nele, né? Foi o que eu até falei aqui. Como o Patrick me perguntou se eu sabia qual era o tema do programa de hoje, foi o que eu citei. Sei que é o sola escritura e depois tem os outros solas, mas até brinquei, a gente vai acompanhando, porque é realmente o que a gente mais fala, o que é mais falado. Exatamente, né? Então, sola escritura, acho que boa parte dos protestantes já ouviu de uma forma ou de outra, mesmo que não saiba exatamente o significado, né? Então, o sola escritura, ele representa, né, a crença protestante de que a doutrina cristã ela tem de ser tirada somente da Bíblia, né? Em contraposição, né, a doutrina da Igreja Católica, que diz que o magistério da Igreja mais a tradição tem a mesma autoridade, né, da Escritura, né? Então, nós temos ampla evidência bíblica que, né, dá aí a entender que realmente só a Escritura é o que era pregado pelos apóstolos, né? Não necessariamente com esse nome, porque esse termo foi cunhado mais tarde, né? Mas algum tipo de sola escritura ali já existia ali no primeiro século, né? Então, os apóstolos, por exemplo, sabiam que eles estariam escrevendo, né, palavra de Deus nas cartas, né? Por exemplo, as cartas de Paulo ali, que Pedro reconhece, né? Ele diz, né, que os homens distorcem as cartas de Paulo, né, como fazem com as demais escrituras, né? Então a ênfase ali que eu dou ali na questão é demais, né? Que, né, sendo demais, isso quer dizer que as cartas de Paulo também são escritura comparada ao Antigo Testamento, né? Ou seja, Pedro via as cartas de Paulo como escritura igualmente com o Antigo Testamento. Isso cerca de 300 anos antes do Concílio de Nicéia, que confirmou, né, o cânon do Novo Testamento. Então já tinha essa ideia de que as cartas dos apóstolos seriam reconhecidas como escritura. É isso aí, né? Só a escritura na Reforma Protestante ele foi muito evidente, é justamente resgatar a autoridade da Bíblia Sagrada, da Escritura como sendo a palavra final, né? Lutero vai dizer o seguinte: somente a Escritura é a autoridade capaz de decidir em casos de controvérsias de doutrina. Assim, de forma incondicional, só podemos confiar na palavra de Deus e não nos ensinos dos pais, porque os professores da igreja podem errar, e eles têm errado. A Escritura nunca erra. Por isso ela é a única autoridade incondicional, né? Então o que Lutero defendeu na Reforma foi justamente a autoridade sobre, né, que principalmente a Igreja Católica ela se baseava muito em concílios, né, em reuniões papais, né, de pais, na tradição. E Lutero vai dizer que sim, eles são importantes analisar, mas se qualquer um desses concílios não estiver arraigado com as Escrituras, eles têm que ser rejeitados, porque a palavra final é a autoridade da Escritura, porque para Lutero a Escritura ela não tem erro e ela é infalível, né? Então não tem como relativizar as Escrituras. Esse foi um dos pilares da Reforma, né? Trazer a Bíblia Sagrada, a Escritura na centralidade da doutrina. Ela tem que ser a autoridade final de tudo isso. Pois é, né? Mais alguns versículos, né, que apontam essa questão da sola Escritura na era dos apóstolos, né? Quando Paulo diz lá em 1 Timóteo 5, versos 17 e 18, né? Os presbíteros que governam bem são dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pois a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando. Isso está lá em Deuteronômio 25:4. E também ele diz o seguinte: o trabalhador é digno de seu salário. Essa última parte, o trabalhador é digno do seu salário, não está presente em nenhum lugar no Antigo Testamento. Na verdade, está presente lá em Lucas 10:7,
né, que é o que faz parte do Novo Testamento. Então, tem os apóstolos ali, né, em suas cartas dão a entender que a Escritura, né, o Novo Testamento, né, que a gente reconhece hoje, fazia parte, sim, era um adendo ao Antigo Testamento, né? Estava ali no mesmo nível, na mesma autoridade que o Antigo Testamento. Que são coisas que queria dizer que são coisas que se complementam, né? Para deixar isso acho que até mais claro, que são coisas que, independente da época que foram escritas, não saem do contexto, todas têm o mesmo contexto, a mesma linha. Por isso que até que ele citava muito que a Bíblia não se confundiria, porque, como a gente já citou aqui em outros programas, se fosse uma história contada por pessoas, ou se fosse algo mais montado, teria algum ponto de confusão, algum ponto onde iria ficar uma versão diferente. E a palavra inteira a gente pode ver, analisando desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela é bem unificado e muitas coisas se complementam, muitas coisas a gente consegue ver repetidamente. Então, acredito eu, claro que não conheço muito sobre, não tive tempo de estudar sobre o tema, mas ouvindo o que o Patrick Michael falou, seria basicamente isso também, né? Pois é, né? A questão é que toda aliança tem que ter um contrato escrito, né? Até porque a aliança, né, que Deus fez com Moisés e com o povo de Israel no Monte Sinai, teve a Torá, né? Que foram as leis, né? O contrato escrito, entre aspas. Né? Então, o Novo Testamento também teve esse contrato escrito, que são os evangelhos, né? As cartas dos apóstolos, que né, falam ali o essencial que o cristão deve saber para entender o que é essa nova aliança. E a prática nisso é justamente hoje que a gente vai trazer, né? Como a gente tem tratado as escrituras. E por incrível que pareça, tem muitos que pelo menos se dizem cristão, que hoje eles relativizam a Bíblia, né? Não, a Bíblia não é assim, tem que levar em conta ali que ela é antiga, não podemos aplicar tudo que nela está, né? Então relativiza a palavra de Deus. E aí aí acabou a discussão, né? Acabou o argumento, né? Aí tem que dar tchau para você então, meu amigo, então você vai procurar sua turma, porque não tem como argumentar com quem, argumento, né? por quem não aceita que a Bíblia ela é a autoridade suprema, né? Ou às vezes quer interpretar também para que seu ponto de vista seja favorecido, ou que ela quer que a Bíblia justifique algo que tu fez, enquanto é o contrário. Tu tem que se justificar aquilo, à luz daquilo que a palavra fala. A palavra não é um livro de ficção onde está aberto para você fazer várias interpretações. O que está ali, está ali. O que está escrito, está feito. E não tem o que mudar, não tem o que interpretar. Não tem nada mais a se acrescentar, né? A Bíblia fala por si só. O Franklin ele vai dizer assim, ó, que essa Sagrada Escritura, no entanto, ela não tem erro. Ela não tem imprecisões, contudo, impomos os nossos erros de interpretação a ela. Nós, intérpretes, é que erramos em relação à sua interpretação. Se quisermos pensar da perspectiva de um silogismo, que é uma questão lógica, podemos estruturar da seguinte forma. Deus é sem erro. A Escritura é a palavra de Deus, logo, a Escritura é sem erro. Né? Para uma pessoa fugir da conclusão final de duas uma. Ou ela precisa afirmar que Deus não se revela na Sagrada Escritura, ou ele erra, que eventualmente é uma blasfêmia. Então, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não tem erro, logo, a Bíblia é sem erro. Ou você vai ter que assumir, então, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou você vai ter que dizer que Deus comete erro, para você relativizar as Escrituras. Então, isso não tem como fugir, e esses pilares aí foram fundamentais. E a pergunta que fica que autoridade a Escritura tem na sua vida? Como é que você... Que papel a Bíblia tem ocupado na sua vida, né? Ela tem sido o seu principal manual de fé, né? E é importante separar que o só a Escritura não significa o nude Escritura, né? Que significa que é só a Escritura e não em nada mais pode ser usado, né? Que não é isso que está sendo defendido. Os livros, manuais de teologia, comentários, né, demais livros de interpretações têm que ser analisados, né, porque muitas pessoas estudaram muito nisso e debruçaram anos e anos lendo e interpretando a Bíblia. Mas, Lutero deixou claro, se houver confronto com as Sagradas Escrituras, elas têm que ser rejeitadas. Né? Não significa que não podemos ler nada fora da Escritura. Mas não. Eu acho que dá pra justificar, vou tentar dar um exemplo simples. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, podem me corrigir no ar, inclusive. O que ele quer dizer é o seguinte, uma casa, quando vai construir, a casa não vai ter só o alicerce. Ela vai ter o tijolo, vai ter vários outros elementos. Mas se a casa não tiver o alicerce, não adianta levantar a casa, porque senão não tem por que a casa ficar infundada. A Bíblia é o alicerce. O solo da Escritura quer dizer que tudo que a gente tem que fazer tem que ter uma base na Bíblia. E se estiver fora da Bíblia, é porque está errado. É uma coisa que está incorreta. Então, tentando resumir de uma forma bem simples, para tentar trazer para os nossos dias, para ficar de uma forma mais simples de entender. Eu estou tentando aqui também eu entender e ao mesmo tempo tentar trazer uma forma simples de explicar para que você que está ouvindo, quem sabe não tem muito conhecimento bíblico, você que não tem muito o avanço, assim, que eu também não minto que eu não tenho muita... Conheço um pouquinho o básico ali, mas a gente tenta trazer exemplos mais teóricos, mais simples, para todo mundo poder entender, né?
Pois é, né? É uma analogia ali que faz sentido, né? E a principal questão ali, né? Pra gente trazer isso pra nossa vida é que a gente não deve colocar as nossas próprias interpretações ali no que tá bem claro, né? Como o Michael bem falou. E a principal questão, né, para entender a Bíblia é olhar o contexto. Isso é muito importante. Muitas pessoas pegam certos versículos que aparentemente apoiam sua doutrina, apoiam suas crenças, tiram fora do contexto, distorcem o verso mais um pouco para tentar fazer encaixar, né? Guilherme, tu que é o cara da informação vai poder entender isso aí. Como é que começa as fake news, né? Tu pega um vídeo do cara lá, tá o cara falando as coisas e tu vê que é fake news, por quê? Às vezes acontece alguma coisa de edição, é tirado fora do contexto. Eu posso pegar. Tem uma hora de palestra do cara lá. Eu pego 10 segundos. Pega 10 segundos a palestra daqui, 10 segundos a palestra de lá. Gente, tem ex-presidentes aí, não vou ficar citando nome, mas que, por mais que muitas vezes eu não concorde com sua coisa, eu tenho que admitir que os caras fizeram uma montagem, o cara não disse o que ele tá dizendo ali, né? É só tu prestar atenção no vídeo, tu vai ver que é um show de cortes, assim, né? De montagem. Então, assim, ó, é isso que acontece. Se tu começar a pegar palavras de um discurso e tirar do contexto, tu cria uma... E sobre a Bíblia, eu ouvi uma frase uma vez de um pastor, eu vou citar ela que acho que é bem interessante para esse tema. Nunca pegue um texto fora de contexto para usar como seu pretexto. É isso aí. Então, não tenta fazer... eu vou ajeitar aqui, se eu pegar isso aqui, somar com isso aqui, vai dar para isso aqui. Não, vai dar uma... Não tem. Vai dar uma bagunça brava. Leia a palavra do jeito que ela tá lá, não inventa moda. Tá ali, não é para você interpretar, é para você ler e obedecer. É simples. Pois é, né? E tanto que várias heresias hoje em dia, né, na igreja, vários erros teológicos se dão porque essas pessoas, mesmo pegando versículos da Bíblia, tiram eles fora de contexto e simplesmente colocam a interpretação, mandam a Bíblia falar o que eles querem que fale. E legal que o Frank coloca aqui que quando lemos a Bíblia, deixa eu até ver como é que ele borrou aqui, que a Escritura, a Bíblia, ele é o sujeito e nós somos objetos de análise, né? Não é nós que estamos analisando a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, é a palavra dela que vai nos confrontar e vai nos analisar, e é ela que tem autoridade sobre nós, não nós sobre ela, essa analogia. Exatamente, tem depoimentos de pessoas, né, de ex-ateus que foram arregaçar a Bíblia, entre aspas, né, e foram arregaçados por ela. Então, né, é a Bíblia que lê a gente, muitas vezes, não a gente que lê a Bíblia. E esse é o grande fundamento da Reforma Protestante, porque foi o que Lutero fez, né? Foi numa leitura da Bíblia, num versículo, né, que ele consegue realmente encontrar uma luz que ele estava em meio à escuridão e ele encontra. Então, valorize a Bíblia, leia ela com seu contexto, tire tempo, invista tempo em tentar entendê-la, né, em orar. Ela é a palavra de Deus e ela é inerrante, então ela é certeiro naquilo que ela faz. E aí nós temos um outro sola, que é o Sola Christus. Solus Christus, né, na verdade, somente Cristo. Patrick, o que é somente Cristo? Por que somente Cristo? Solus Christus, né? Então, mais um sola aí da Reforma Protestante, né? E esse sola, ele representa o ensinamento, né, de que Cristo, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, né? Que não há salvação além de Cristo. Cristo é o único homem pelo qual nós podemos ser salvos, né? Então, ali Lutero pregou, né, a questão do sacerdócio geral dos batizados, né? O sacerdócio de todos os crentes, né? E que nós podemos confessar, né, os nossos pecados para outros irmãos, né? E principalmente para Deus, né? Para quem nós devemos esse arrependimento, essa lealdade, né? Isto é em contraposição, né, ao catolicismo, né, que diz que os membros da igreja devem confessar, né, principalmente os pecados aos padres, né, em confessionários, né, e prega também, né, uma doutrina da Igreja Católica é que Maria também Maria, né, mãe de Cristo, é medianeira de bênçãos e de graças, né, sendo também corredentora juntamente com Cristo, né. Então ali Paulo diz em 1 Timóteo 2,5 que pois existe só um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. Exatamente esse é o texto que eu tenho grifado aqui para falar de solo Cristo. E a questão principal é justamente que a gente começa a criar escadas, na verdade, como o Patrick falou, né? O único mediador, ele é Cristo Jesus para chegar a Deus. E naquela época, na Reforma Protestante,
para te chegar a Cristo era uma parafernália de coisas que tu precisava fazer, né? Era vários mediadores, era com papa, era dependia de um monte de coisas. E Lutero vai colocar aqui, não, que Cristo, a obra dele na cruz é a mediação. E aqui o autor, aqui, o Franklin, ele cita ali que a gente cria às vezes escadas. A primeira escada é da especulação, é quando a gente quer tentar entender Deus pela filosofia, né, com o nosso entendimento. Eu quero tentar entender Deus, eu quero chegar a Deus através da filosofia, né, Aristóteles, Platão, aqueles filósofos, e tentar chegar a um conhecimento de Deus. A outra escada que a gente usa, né, que não é a Cristo, muitas vezes é a das boas obras. Essa foi muito forte na época da Reforma, né? Ou seja, é com aquilo que eu faço que eu começo a agradar a Deus. Aí eu sou aceito por Deus, né? Com as boas obras a gente sabe que a gente já falou aqui nos outros programas que elas não têm esse poder de nos sermos aceitos, porque nós todos somos pecadores. E a última escada que ele coloca aqui, essa aqui essa é mais complicada porque é bem contextual nosso, né? É mais o misticismo, né? É os troços assim, meio espiritual, assim, os troços meio assim, como é que é a palavra? Meio sinistro. Mágico, assim, né? Sobrenatural. Nem às vezes sobrenatural, mas é algo assim meio mágico, assim, um ilusionismo. Para você chegar a Deus, você precisa acontecer isso com você. Quando você estiver assim, você precisa chegar a Deus, né? Faz uma... O tradicionalismo, muito do tradicionalismo de fórmulas tradicionais que levam uma receita. Assim, faz quase umas magias, né, branca aqui para poder chegar a Deus, né? E não, o acesso a Cristo, a Deus é simples, é por Cristo. Ele é a escada, ele é a cruz. E o próprio Jesus falou, né, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, tipo... É meio isso, e Lutero deixa isso bem claro na Reforma dele, porque Cristo é o único intercessor, e também isso acho que é um pouco para tirar também aquele papel que às vezes os padres, os bispos queriam levar o povo a que através deles, por meio deles, por intermédio deles, eles iriam a Jesus. Mas não, no Antigo Testamento isso até acontecia com os sacerdotes, mas depois que Jesus veio à Terra e morreu, esse acesso se tornou direto através de Jesus. Por isso que o Patrick leu ali o sacerdócio real de todos os santos, que até para fazer um programa só sobre o que significa isso, que é justamente que eu acho que muito a Igreja Batista ela defende muito essa doutrina, que é todos nós somos sacerdotes, né? Todos nós temos acesso a Deus, não precisamos de um intermediário, um homem, uma autoridade humana sobre nossa vida, que ele é que vai ter o acesso a Deus, não. Todos os crentes agora são sacerdotes, né, e têm acesso direto a Deus através de Cristo. Pois é, né, e só para complementar, né, essa questão de mediadores e intermediários, né, parecia que na Idade Média, né, as pessoas viam Cristo como inalcançável, né, que eles longe. colocavam muitos mediadores entre, né? Colocaram Maria, colocaram a mãe de Maria e vai indo, né? E algumas orações até as próprias indulgências ali, as penitências que tu tinha que pagar. Então tu tem toda uma escada, né? Todos os degraus para subir, para chegar até Cristo, sendo que quando Cristo... o acesso é a cruz. E até algumas orações usam Maria como a que para rogar pelos pecadores através de Jesus. É um caminho muito mais comprido, muito mais volta. E muito mais complexo, sendo que o evangelho é extremamente simples. E essa foi uma centralidade. E nós, como cristãos, né, como eles chamam protestantes, nós temos que sempre ter essa mente, né? E é verdade, a questão muitas vezes de santos como intermediários, mas olhando para o nosso barco aqui mesmo, né, sem falar o barco dos outros, nós mesmos, muitas vezes, nossa igreja achamos amuletos para ter, né? Tem que ter um lenço, alguma coisa, essas coisas, no pé de coelho, e começa a gente criar amuletos, né? Nós mesmos começamos a criar empecilhos para chegar a Deus, né? Começamos a criar, não, mas eu preciso fazer isso, aquele outro para chegar a Deus. Não. E às vezes de forma imperceptível, né? A gente acaba imperceptível, a gente começa a fazer, porque parece que, sei lá, eu acho que o ser humano ele tem ele precisa se materializar a Deus em alguma coisa. Exatamente, essa palavra. Ele precisa materializar alguma coisa para chegar a Deus. Ele precisa, e não é só isso a questão toda agora que veio, justamente para obra. Ele precisa se sentir que ele fez algo para chegar até Deus. Não, eu fiz essa campanha por 7 semanas, é por isso que eu tô chegando a Deus, né? Então eu fiz a campanha. Ele precisa ter mérito em alguma coisa. Ele precisa achar mérito. E a salvação de Cristo, ele justamente, acaba, a gente vai ver isso na parte da graça, ele acaba com a meritocracia, né? O caminho é Cristo e não tem outro modo de chegar a Deus se não for por Cristo, né? Porque, primeiro, nós temos que entender, né, que nós somos pecadores e precisamos chegar até Deus. E uma coisa bacana que diz aqui, que a Bíblia tem várias doutrinas que a gente pode falar, salvação, Deus, a Trindade, tudo mais, né? A vinda de Cristo, a encarnação. Mas tem uma doutrina, e dessas nenhuma a gente consegue provar de forma empírica ali, né? Tá aqui, demonstrar ela visualmente. Mas tem uma doutrina bíblica que ela é provada empiricamente, e ninguém pode negar, nem mesmo ateu, que é a doutrina do pecado original. Para poder dizer que essa doutrina não existe, tu tem que achar alguém, um homem,
puro, santo, que nunca errou na vida aqui na Terra. Se alguém achar esse cara, a doutrina do pecado original está caiu por terra. E ninguém vai achar porque não tem. Aí a gente Essa doutrina bíblica, ela é provada empiricamente, que o ser humano, todo ser humano, ele é mau por essência. O mundo, ele é mau. Então, a doutrina original do pecado, essa é a única doutrina que a gente pode provar com fatos, demonstrar. Tá aqui, ó. Não tem um ser humano que presta no mundo. Pode até ter uns melhores e uns piores, mas bom não tem nenhum na régua, né? Essa é uma doutrina, por isso a gente precisa de Cristo para chegar a Deus. A configuração original é o mal, não adianta. Pois é, né? E complementando essa questão de que o ser humano ele materializa muitas coisas para tentar chegar a Deus, né? Isso é muito visto lá em outras religiões lá fora, né? Que até o cristianismo prega algo completamente diferente, né? Que muitas religiões dizem, boa parte delas, se não todas elas além do cristianismo, elas pregam que tu tem que fazer alguma coisa para chegar a Deus, né? Como o Islã tem que completar todos aqueles 5 pilares, né? Tem que seguir o Alcorão, etc. Né? O budismo, né? Com o caminho o caminho das 8 pontas, algo parecido, se eu não me engano, né? Enquanto que o cristianismo é bem simples. Deus já te alcançou. Cristo já veio, já se sacrificou na cruz por você. Você não precisa fazer nada. Isso não quer dizer que você tem que ser preguiçoso com a sua fé. Isso quer dizer que você não poderia ter alcançado pelo seu próprio mérito. Pelos seus méritos você não o cristianismo, ele é humilhante pra gente. Porque ele acaba com nós, assim. E isso que torna ele ser difícil de ser aceito. Porque o homem tem que se dobrar, ele tem que reconhecer que ele não tem nada. Tu apresenta o cristianismo pra alguém, tu vai dizer, tá, mas o que eu tenho que fazer? Não precisa. Não, mas eu preciso fazer uma coisa. Não, tu não vai fazer nada, não há nada, não é nem que tu não precisa, tu não tem nada que tu possa fazer, né? Tu não tem nada que possa fazer. E aí o cara dizer, não, mas eu quero uma religião onde eu tenho meu mérito, eu quero ser o destaque dessa aqui. Não, filho, no cristianismo não tem destaque, tu é pecador caído e tu precisa de Cristo. Tá no mesmo barco. E aí eu acho que tem mais pra frente a gente vai ver essa questão ali, né? E a régua do cristianismo não é o caro, não é o pastor, não é o papa, a régua do cristianismo é Cristo. É a lei. Eu quero ver. Aí nessa régua ninguém passa. Então todo mundo tá no mesmo barco, né? Não é o de Santos. E agora entramos então na sola gratia, né? Somente a graça, que é mais ou menos o mesmo gancho que a gente tá falando, né? Um dos pilares da reforma. E vamos então com Lutero. O que Lutero diz, né? O que a gente entende é somente a graça. Lutero diz, nossos opositores perguntam, se não somos capazes de nada, para que servem então tantas leis, tantos preceitos, tantas ameaças, tantas promessas? Paulo responde nessa passagem, pela lei vem o conhecimento do pecado. Lá em Romanos 3:20 e Gálatas 3:19. Pois pela lei não se obtém a justiça, mas o conhecimento do pecado. Pois o fruto, a obra, o ofício da lei é este, ser luz para os ignorantes e cegos. No entanto, uma luz que revela a enfermidade, o pecado, o mal, a morte, o inferno, a ira de Deus. Né? Esse é o papel da lei. Todavia, em nada ajuda nem livra disso tudo. Ela se contenta em tê-la manifestado. Depois de o homem ter conhecido a enfermidade do pecado, ele se entristece, se aflige, inclusive se desespera. A lei em nada ajuda, muito menos pode ele ajudar-se a si mesmo. Torna-se necessário uma outra luz que mostre o remédio. Esta é a voz do Evangelho que mostra Cristo, o libertador, de todas aquelas coisas. Razão ou livre-arbítrio não revelariam isso. Como poderia mostrá-lo a ele a própria trevas? Precisando de uma luz, a lei... Precisando da luz da lei para lhe mostrar a enfermidade que não enxerga para sua própria luz, mas acredita ser saúde. Aqui Lutero que ele vai mostrar que qual é o papel da lei, qual é o papel dos mandamentos, qual é o papel das regras. É mostrar o que tu não presta, em última análise. É destacar o quão ruim, o quão perfeito isso é. E aí Lutero vai falar, mas uma vez que a lei nos mostra o nosso pecado, nossa condição, ela não consegue fazer a gente mudar. Beleza, eu sou pecador, o que eu faço agora? Qual é a solução? Tu é pecador. E aí que entra a graça. A graça de Cristo, né? É pela graça, porque Deus quis manifestar a sua misericórdia e vir nos salvar, não é mesmo, Patrick? Exatamente, né? Então, sola gratia já fala pelo próprio nome, né? O que significa que é, né? Que somente a graça de Deus nós podemos ser salvos e não é que não temos nada a fazer, mas sim que não podemos fazer nada. Não é que não deveríamos seguir a lei, né? Mas sim que não temos como seguir a lei porque nós somos fracos demais e por nosso próprio esforço
não temos como segui-la. E Então o que nós precisamos da fazemos, graça de Deus. Até para falar sobre o que nós temos o que fazer, mas o que nós fazemos, na verdade, não é para conquistar a graça. Já em retribuição, não é nem como retribuição, mas é o mínimo que a gente tem que fazer como gratidão àquilo que Jesus já fez por nós. A gente faz aquilo porque Jesus nos salvou pela graça e por isso nós temos boas obras, nós temos boas atitudes. Não é porque nós fazemos as boas obras para que a graça nos alcance, é porque a graça já nos alcançou e através delas as boas obras se manifestam em nós. E aí as boas obras, quem é o mérito é de continuar sendo de Cristo, porque é Ele que nos dá. Não é nada nosso. Exatamente, é tudo de inverte toda a escada das outras religiões, né? Porque a gente precisa fazer boas obras para alcançar Deus em outras religiões, mas no cristianismo a graça, né? O Deus já nos alcançou e, portanto, nós fazemos boas obras. É completamente invertido. E aí você vê como o cristianismo, de certa forma, ele é libertador. Veja bem, dois caminhos. Eu tenho que trilhar uma caminhada numa luta onde eu estou sempre tendo que buscar a aprovação de Deus. E essa é a minha luta do dia. Eu vou ter que buscar a aprovação, eu tenho que buscar e eu vou ter que fazer porque eu preciso buscar para me livrar da ira de Deus. Né? Não tem como ninguém consegue caminhar uma vida nessa pressão de eu tenho que buscar. E o cristianismo oferece ao contrário. Não, Deus já te aprovou, Ele já te tornou justo, Ele já te salvou. Agora caminha, eu vou te dar a capacitação. E aí eu consigo tirar todo aquele fardo de peso, de culpa, de medo. Né? Por isso que a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E aí eu posso caminhar a minha vida cristã sem o medo da ira de Deus, porque a ira dele já foi satisfeita em Cristo. Sem o medo da condenação, porque a condenação já foi satisfeita em Cristo. E aí eu consigo caminhar leve. E aí Deus me dá, agora faz as boas obras. E aí eu consigo ir tranquilo, calmo e sabendo que o pecado, ainda que ele me derrube, eu vou vencer ele, porque Cristo já o venceu por mim. Então é muito mais fácil você caminhar sem esse peso de culpa e sabendo que você precisa fazer alguma coisa para que Deus olhe para ti e liga, gostei de ti. Sem a obrigação, né, Max? Você tem aquela obrigação, preciso fazer porque se eu não fizer, Cristo não vai me ver. Não consegue trabalhar com essa pressão. Cara, segue a tua vida, Cristo já te salvou. Se você creu nele, se batizou, você já aceitou o sacrifício dele, agora é só vai, caminha leve, que ele vai te dar a vitória sobre os pecados, sobre as dificuldades, porque é ele agora que vai te conduzir, é ele que vai te dar as boas obras. Por quê? Pela graça, porque você não fez nada para merecer isso. Pois é, né? Como diz ali, né? Efésios 2, do 9 ao 10, né? A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então ali, né? Isso é a pregação do Guilherme. Eu ia falar isso agora. Isso eu posso falar com propriedade, porque Exatamente. isso me ativa a estudar para pregar no sábado, sem ser nesse outro último. E foi um ponto que me chamou bastante atenção, porque, como a gente falou aqui, não é nada pelo nosso mérito. A gente não fez nada, a gente não merece. Nós, como cristãos, nossa principal luta é, como a gente falou mesmo, é difícil muita gente aceitar porque a gente está assinando um decreto onde a gente está dizendo a gente não presta, a gente errou e a gente é falho, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, ele me enviou Jesus à terra e através de Jesus eu tenho a salvação. E agora, como o Michael disse, eu posso caminhar tranquilo, sabendo que as boas obras, que aquilo que sai de mim, não é mérito meu. Aquilo é só uma resposta àquilo que Cristo já fez por mim. E Ele já preparou as boas obras. Até em Efésios, mais pra frente, ele diz que Deus nos preparou para fazer as boas obras que em outrora Ele já havia preparado. Exatamente, em Efésios 2:10, né? E a questão é que também, desde o Antigo Testamento, Isaías já falava, né, que as nossas obras são como trapos sujos. Isso lá, né, em Isaías 64:6. Eu nunca esqueço que o Paul Washer deu o exemplo dessa... fez a gente visualizar o que seria isso. Ele falou assim, ó, imagine um leproso, né, com aquelas feridas expostas ali, né, sujo, né, todo doente, com todo aquele pulso, toda aquela pele caindo, despedaçando. E aí você vem, traz um pano branco, lindo, bonito e coloca aquelas vestes brancas sobre ele. E aí ele vai dizer assim, ó, espere alguns minutos e aquelas vestes brancas vão começar a pegar toda aquela sujeira nele de novo e vai virar um trapo de imundície. E nessa parte, trapo de imundície, ele afirma até na questão da própria menstruação da mulher, né, que suja ali, né. Então, que às vezes quer mostrar assim, ó, tu pode fazer a obra mais linda, fazer a coisa mais linda, mas quando tu coloca diante da perfeição de Deus ali e tenta tapar aquilo ali, cara, pra Deus aquilo ali é um trapo bonito que foi feito, mas tá todo imundo já. Exatamente, é isso aí. E só para encerrar o ponto da sola grátis aqui, né, deixa eu só ver aqui, o Franklin vai dizer aqui, né, éramos injustos, pecadores, transgressores, mortos em delitos e pecados, e nada em nós poderia satisfazer a Deus. Por pura graça, no entanto, quando descansamos naquele que foi crucificado no Gólgota, todo aquele buraco
em nossa conta foi totalmente coberto. Toda nossa dívida foi paga na cruz. Não por nós, foi paga por causa de Cristo, fez por causa da qualidade do seu sacrifício. Ou seja, foi apenas pela graça. Então, antes de entrarmos agora na próxima sola, as duas últimas solas, e vamos para o intervalo comercial aí, e já já a gente volta. Rádio TK Gospel, a rádio do povo de Deus. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você. E o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Catedral do Deus Vivo. Sede regional. Um lugar para se encontrar com Deus. Ponto Real, alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Visite o nosso site radiotkgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade. Camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida. Qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. A web rádio que você gosta de ouvir. Mais música. Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel. Troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel Manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e prática de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922.
É isso aí, estamos de volta aí ao som de Castelo Forte, o nosso Deus aí, composição de Martim Lutero aí, né, homenagem à mês da Reforma Protestante. Com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. É isso aí, Deus nos defende a nossa luta e fraqueza aí. E agora temos as últimas duas solas aí para solar. Os últimos solos, os solos finais. Solas finais aí, agora o próximo solo, esse é muito importante aí também, que é o Sola Fide, somente a fé, Patrick. É isso aí, né? Então, ok, né? Então, Sola Fide, né? Sola Fide, né? Ele representa, né, o ensinamento de que a justificação, né, dos santos é recebida pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras, né? Que está ali junto com o Sola Gratia, né? Então, Lutero usou a expressão simul justus et peccator, no caso, né, ao mesmo tempo justo e pecador, né? Um paradoxo aí. Exatamente, né? Então, na teologia católica ali, né, as obras de justiça, elas são consideradas meritórias para a salvação além da fé, enquanto que na teologia protestante, né, obras de justiça são vistas como o resultado e evidência de uma verdadeira justificação e regeneração que o crente recebeu somente pela fé. É isso aí, né? Aqui é a grande lema da reforma, né? Que a gente vai falar, né? O versículo célebre de Romanos que Lutero leu, né? E o justo viverá pela fé. Como a gente falou no último programa, acho que foi no último, né? Que o dilema de Lutero estava justamente dizendo, não conseguia ser aceito por Cristo. Ele já tinha aceito por Deus, ele tinha ira, ódio de Deus, porque ele não conseguia, como poderíamos ser justos, até que ele entende que a justiça foi feita em Cristo e para isso era necessário crer, ter a fé. Então é pela fé que a gente entende, que a gente crê nessa justiça, nessa obra de Cristo na cruz, e é pela fé que nós nos tornamos aceitos diante de Deus. E não é pelos nossos métodos, mais uma vez batendo nessa mesma tecla, mas é porque é um dos pilares importantes, que é pela fé que o justo vive, né? É pela fé. Olha só, nós temos a companhia de uma gatinha, daqui a pouco ela dá um miau pra nós aqui ao ar. É isso aí, então, pessoal. Os animais também. Especial Os animais quiseram vir ouvir o tema, tá tão legal que até eles vieram. Mas ela já tá deixando a sua. Não gostou. Ficou de guarda ali na porta. Mas... Então, aqui deixa eu ver quem é que vai dizer isso para Lutero, que vai dizer assim, ó: a fé é uma obra divina em nós, que nos modifica e faz renascer de Deus. Mata o velho Adão, transformando-nos em pessoas bem diferentes de coração, sentimento, mentalidade e todas as forças, e traz consigo o Espírito Santo. Há algo muito vivo, atuante, efetivo e poderoso na fé, a ponto de não ser possível que ela cesse de praticar o bem. A fé é uma confiança viva, inabalável na graça de Deus, tão certa de si que ela não se importaria de morrer 1000 vezes. A semelhante confiança e reconhecimento da graça divina tornam alegre, persistente e agradável perante Deus e todas as criaturas, o que é ocasionado pelo Espírito da fé. Por isso, sem coação, ela se dispõe voluntariamente a fazer o bem a todo mundo, a servir a todo mundo, sofrer tudo por amor e em louvor a Deus, que lhe demonstrou tamanha graça, de sorte que é impossível separar as obras da fé, tão impossível como separar a luz do fogo, né? Então a fé é o que vai nos motivar e vai nos fazer todas as boas obras. E o mais, aí vai dizer, mas aí então eu sou o cara que eu tive a fé. Eu sou o cara porque eu criei, eu tive a fé. Aí vem Efésios lá 2, diz, né, que a fé é um dom de Deus. Né? É tudo de Deus, tudo vem de Deus. Isso, né, serve pra mostrar, né, que os solas, eles se complementam, né, eu ia deixar pra citar isso no finalzinho. Eles estão todos interligados. A gente vai mencionar isso de novo no final aí pra o pessoal aí lembrar disso, porque é muito importante, né, a gente saber que não significa que somente a graça a gente pode fazer o que a gente quiser, e não é somente pela fé que a gente tem que fazer uma boa obra, né, que é a fé, a própria fé em si, que a gente pensa que é uma boa obra, quando na verdade não é, um dom de Deus, como o Michael falou. Exatamente, né? Então, o justo ele vive pela fé, e é pela fé, por crer na obra de Cristo, é essa fé ativa que Deus nos dá, que Deus ilumina a nossa mente, ilumina nossos olhos, a gente consegue enxergar o que Deus faz, é essa fé que nos dá confiança, como o Lutero falou,
para fazermos as boas obras, para morrer se for necessário. É essa fé, que ela é um mérito, ela é um dom que vem de Deus, que Deus nos dá. Tanto é que quando Jesus, um fato muito curioso, quando os seus discípulos começaram a tentar expulsar um demônio de um filho de um rapaz, de um homem lá, e eles não conseguiam. Quando Jesus desce do monte, que ele estava no monte da transfiguração lá, o pai chega para Jesus: por favor, tem misericórdia, né? Porque os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus fala, né? Até quando eu vou estar com vocês, ó geração incrédula? E aí aquele homem faz um pedido muito curioso. Ele diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Né? Então, assim, a fé é Deus que nos dá. E aquele homem foi lá e humildemente pediu: Senhor, dá-me fé. Em últimas palavras, foi o que ele pediu, né? Então, muitas vezes a gente precisa, realmente, quando a gente sente que a gente está incrédulo com alguma coisa: Senhor, dá-me a fé que eu preciso, né? É Ele que nos dá a fé, e a gente sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Ele começa a nos alimentar com a palavra para que a nossa fé seja acrescida, e é por ela que a gente somos salvos. E também fala sobre fé, acho que também fala sobre confiança, que é aprender a confiar, a entregar que tudo vem dele. Então, se ele fez tudo, ele não vai nos desamparar. Então, a fé também se baseia muito na confiança, de confiar de que Deus é possível, Deus é capaz de tudo, independente daquilo que a gente está vendo ou aquilo que está acontecendo, Deus é capaz. Então, é a fé que vem de Deus, que a gente tem que sim aprender através da palavra, e também a confiança, que ele é capaz de tudo. Pois é, né, Guilherme, isso que tu mencionou é muito, para mim foi muito interessante, foi muito importante, porque para mim existe, né, os dois tipos de fé, que é a fé, aquela que, né, tu acredita, tu sabe que é verdade, né, que tu tem a evidência ali que para ti parece realmente histórico, ser verdadeiro, e tem a fé de confiança, né, como Tiago falou ali, né, que a até fé os de Hebreus 11:1. Exatamente, né, Tiago falou na carta dele, né, que até os demônios creem, mas eles não colocam a confiança em Deus, não são submissos a Deus, né, não servem a Deus, né, de certa forma sim, porque Deus é o autor da vida, Ele é o Criador. Então os demônios estão sob o jugo de Deus, mas eles não são salvos, eles são julgados por Deus, né? Eles são foram expulsos de Deus do céu, né? Então, por isso que para mim existem esses dois tipos de fé, né? A fé de saber, de acreditar, e a fé de confiar. É isso aí, então tenha fé e saiba que o justo viverá pela fé. E aí o último solo agora é a sol. Esse eu sempre tenho dificuldade de falar. Fala aí, Patrick. Soli Deo Glória. É somente a glória a Deus aí, que praticamente ele fecha ali, né? É o ápice ali, porque realmente toda a glória pertence a Deus, Patrick. O que tu tem aí, Patrick? Pois é, né? Então a Soli Deo Glória é um princípio, né? Mais um princípio da Reforma, que prega que toda a glória é devida somente a Deus, uma vez que a salvação é efetuada exclusivamente através da sua vontade e ação. Os reformadores protestantes acreditavam que os seres humanos, mesmo santos, papas e autoridades eclesiásticas, não eram dignos da glória que lhes era atribuída. E a glória é justamente dar essa glória toda a Deus, né? Não é... Tem um salmo que diz, né? Não a nós, mas a ti, Senhor, glórias, né? Vários versículos dizem, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e nele vivemos, nos movemos, existimos. É isso, é entender que tudo está fundamentado nele. Nada é nós, nada não está em ninguém. Toda a glória, toda a honra é dele. E por ele nós somos o que somos, por ele nós fazemos o que fazemos, por ele nós vivemos como vivemos. Não é por nosso mérito. A gente às vezes esquece de que quem é o autor da vida, que a vida quem nos deu foi Deus, o dom de Deus da vida é Ele que nos deu. Então tudo na nossa vida tem que caminhar, tudo na nossa vida pessoal, profissional, de relacionamento sentimental, enfim, tudo tem que caminhar para que a glória de tudo tem que ser para Ele. Nada é por nós. A gente tem que entender que nada é nosso, é tudo dele. Tudo que a gente fizer tem que... Porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas. John Piper aí, não, esse contemporâneo nosso, aí, um grande pregador também aí, bem conhecido de quem conhece a parte dos pregadores atuais. Ele vai dizer que na Bíblia o termo glória de Deus geralmente refere-se ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras. Como Deus é sua magnificência e excelência revelada. De forma bem simples, a glória de Deus refere-se à majestade e ao brilho que acompanha a revelação da palavra do poder de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus refere-se à suprema beleza do Deus uno e trino.
E a outra parte muito bacana que diz aqui, só deixa eu ver quem é que diz isso, né? Esse aqui é o próprio Franklin Pereira que vai dizer. Ele vai dizer que por que Deus existe, né? Essa pergunta fez, por que Deus existe? Né? Ele vai dizer, por que Deus existe? Para a sua própria glória. Essa é a paixão última de Deus. Todo o propósito da história e mesmo todo o propósito de nossa existência é a glória de Deus. Deus não criou o universo para obter amor e adoração. Sendo um Deus trino, ele já tem essas coisas em si mesmo. Né? E Tim Keller, que é outro pregador também contemporâneo nosso aí, muito bom, ele diz, ele criou um universo para espalhar a glória e a alegria que ele já tinha em si mesmo. Ele criou outros seres para transmitir o seu amor e a sua glória para eles, e para que estes transmitissem de volta para ele, de modo que eles e nós pudessem entrar nesse grande processo no círculo do amor e da glória e da alegria que ele já possuía, né? Então, nós somos criados para glorificar, para adorar a Deus, né? E ele que é o digno de dar um louvor, não outro, não outra pessoa, não qualquer um de nós, qualquer ser humano, né? Os primeiros mandamentos lá de Deus, né? Somente a ele adorarás e prestarás culto, né? Então somente a ele é a glória. E a Reforma Protestante trouxe essa excelência, né? De glorificar somente a Deus. É isso aí, né? Então essa questão aí de que somente a Deus a glória, né? Algumas pessoas, né, críticas ao cristianismo, veem que isso é egoísta da parte de Deus, né? E que, na verdade... Não, né, se ele é só Deus, né? Que vai dividir com quem? Se ele é Deus, né? Ele é o único. Ele é o ser imortal e existente, né? Que é imaterial, não é afetado pelo tempo, nem por nenhuma coisa que nós vemos e até as coisas que não vemos, né? Então, esse Deus, sim, ele tem o direito, né? De expressar a sua glória no mundo, né? Através, né? No plano dele, com Adão e Eva e com a raça humana, expressar a glória dele para o mundo, né, através da raça humana. Esse é o nosso propósito até hoje, que nós nos desviamos e, por nos desviarmos, acabamos nos tornando infelizes, se tornando pecadores, né, e afastados completamente da glória de Deus. Até, né, que veio, né, o Antigo Testamento, que, né, escolheu o povo de Israel para trazer luz às nações, né, que Deus escolheu, e o nascimento de Cristo, né, que foi essa obra de redenção que Deus colocou em prática para nos tirar do buraco que a gente mesmo criou. Para o fim a gente poder glorificar a Deus. E para encerrar ali, já encaminhando, deixar um versículo muito conhecido, pelo menos para mim, e que resume muito bem isso, né, que está lá em 1 Coríntios 10:31, que diz, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, pois não há parte alguma da nossa vida ou conduta, por mais insignificante que seja, que não esteja relacionada com a glória de Deus. Então, essa é a nossa vida. Nós temos que viver para glorificar e adorar a Deus. E a pergunta é, o que você come, o que você bebe, como você age, né? Ele cumpre esse propósito de glorificar a Deus? Ele adora a Deus, o que você olha, né? O que você lê? A nossa vida ela tem que cumprir esse propósito, porque é para isso que nós somos criados. Se nós não cumprirmos isso, a gente nunca vai nos encontrar em nós mesmos e nunca vamos ter a plena satisfação, porque nós somos criados para render apenas a glória a Deus. Isso aí. Sim. É isso aí, então, chegamos ao final aí, passando aí um panorama bem rápido aí sobre as 5 solas da reforma, né, os 5 pilares aí que foram aí, não é nem inventados, foram trazidos novamente, porque tu pode ver que tudo a gente citou aqui a Bíblia, porque está tudo lá, né, os reformadores apenas trouxeram de volta aquilo que estava meio apagado, e são pilares que fica para refletir hoje, se nós, de certa forma, estamos dando autoridade somente para as Escrituras na nossa vida, se nós realmente estamos entendendo que somente Cristo que nos leva a Deus, se realmente aceitamos a graça, que não somos merecedores de nada, e a graça pressupõe isso, é reconhecer que não somos merecedores, se estamos tendo a fé para andar somente pela fé, e se estamos rendendo agora somente a Deus, né? Isso, nós precisamos viver isso em nossos dias. Exatamente, né? A salvação ela é pela graça através da fé, né? E quem nos possibilitou que essa salvação estivesse disponível para nós, né? Foi Jesus Cristo, o mediador entre homem e Deus, né? Sendo ambos homem e Deus, né? E ele que nos traz proximidade ao Pai. Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. E não podemos chegar ao Pai por nenhum outro senão o próprio Jesus Cristo.
É isso aí, Guilherme. Eu sei que eu vou ser um pouquinho do contexto, mas a audiência tá curiosa pra ver a tua camiseta. Eles querem que tu levanta e mostra pra quem quando eu vou falando aí, então, gente. Letra eles. Ó, aqui, ó. Então vamos ver ali. Vamos ver conforme o ângulo ali. Se tá aparecendo. Vai cair, ó. Isso, bota o retorno lá pra nós, lá no nosso outro aplicativo. Isso, vamos lá, atenção. Agora sim. Vamos ver lá. Aí, ó. Não dá pra enxergar nem porque ela tá em iluminação, mas aí tem aqui, ó. O Sola Gratia, o Sola Fide, o Solus Christus, Sola Escritura e Soli Deo Glória, que são 5 pilares, os 5 solas da Reforma Protestante. Aí, camiseta feita pela Estampa Brindes aí. Isso, nosso apoiador. E eu já quero também, então, posso me despedindo já, vou fazendo as honras finais, então aí. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigado ao Maicon e ao Patrick pela oportunidade de estar aqui de novo. Lembrando que você que está ouvindo hoje o programa pode ouvir a reprise deste mesmo programa na quinta-feira. E você que está ouvindo na quinta, todas as segundas tem o Papo Teológico aqui na Rádio Web TK Gospel. Esse mês especial referente à Reforma Protestante. Então, muito obrigado pela audiência, pela sua companhia. Obrigado, Maicon e Patrick. Uma boa noite a todos. Patrick, se despede da galera aí. Pois é, né? Então deixo aqui o meu boa noite a todos que estão ligadinhos aí na Rádio Web TK Gospel. Então, né, mais um Papo Teológico já foi, né? Falamos então das 5 solas, né? Que são os pilares da fé protestante, né? Ali que não foram criados, como o Maicon disse, mas sim trazidos de volta, né? Que estavam ali meio esquecidos, meio apagados ali. Então eles foram trazidos novamente à luz, né? Pelos reformadores. E eles são a base da nossa fé hoje, né? Porque, né, como eu já falei aqui, a salvação pela graça através da fé, né? Então essa é a nossa crença, essa é a nossa esperança como cristãos. Então, da minha parte é isso, né? Então, Deus abençoe a todos aí que estão ouvindo este Papo Teológico. E semana que vem tem mais um programa especial aí, né? Não vou dar spoilers, mas... Não, já dei ontem ali. Semana que vem, se tudo ocorrer, se não houver imprevisto aí, estaremos aí com o pastor Danilo aqui da Confissão da Igreja e Comunidade Luterana aqui de Taquari, que vai estar aí nos acrescentando ainda mais aí com a história da Reforma de Lutero aí, com um homem que tem uma vasta experiência em teologia, então tenho certeza que vai ser muito, né, que vai nos acrescentar muito em conhecimento aqui, então você não pode perder aí. Espero que dê tudo certo e a gente conseguir trazer ele segunda-feira aqui nas 22 horas, né? Então vai ser uma benção, vai ser muito bom realmente estar com ele aqui. Exatamente, eu não queria dar spoiler, mas o Maicon já deu, né? Não, tem que dar, pessoal. Vai saber, né? Pessoal tem que saber, pessoal saber. Então... Vai ser um super programa, então fique ligado aí na próxima segunda, Papo Teológico com o pastor Danilo da Comunidade Luterana aqui de Itaquari. Falei certo, né? É isso aí, acho que é. É por aí, né? Se não for, a gente semana que vem descobre como é que se fala certinho. Né? Então, obrigado aí você que ficou ligadinho com nós aí, né? Fique ligadinho na Rádio Web TK Gospel, né? Temos mais uma hora de programação aí pra você curtir essa música. Nós vamos encerrar aí com a música Castelo Forte aí, né? Então, pra você já ir orando aí, acreditar nessa linda letra. E fique ligadinho na programação de amanhã, 6 horas tem Roda de Galpão aí, provavelmente com o Guilherme Amaral. Isso. Ao meio-dia aí tem a Hora da Informação com o Guilherme Amaral, né? E depois à noite, às 9 horas, 21 horas, tem o pastor Milton com o Futuro Triunfante. Mas eu faço a técnica. Isso a técnica. E depois às 22 horas de Louvor e Adoração com o Júlio Alcione aí, né? Que vai estar com o pastor Marcos Makevich à meia-noite. Então, fique ligadinho, obrigado pela audiência e que Deus possa abençoar a sua noite. E fica então nessa noite, esse mês da Reforma Protestante aí com Castelo Forte, uma das principais composições de Martim Lutero. Muito boa noite. Meu compositor favorito. É? Meu novo compositor favorito. Então, Deus abençoe você e até semana que vem.